O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana estão conosco a responsável pelo programa RS Criativo da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, Ana Fagundes, e o cientista político especialista em Economia Criativa, Tarson Núñez. Neste programa conversaremos sobre economia criativa e as políticas públicas desenvolvidas pela diretoria. Boa noite, Ana. Boa noite, Tarson. Um prazer recebê-los. Boa noite, igualmente. Ana, então, estamos de volta com a SEDAC, com ela, né, a Diretoria de Artes e Economia Criativa. Fala um pouco para a gente sobre como as ações previstas, os projetos... Eu fiquei muito feliz no início do governo de ser convidada pela secretária Beatriz Araújo para organizar o setor de economia criativa da SEDAC, né, que é um setor novo e veio no bojo da recriação da Secretaria da Cultura. Desde a campanha, o governador, então candidato agora a governador Eduardo Leite, falava muito em economia criativa e ele sempre via a cultura como um eixo econômico importante para o desenvolvimento do Estado e não só como entretenimento e lazer e gasto, né? Ele acredita nisso e é eu nunca tinha ouvido um governador dizer que acreditava realmente que a nossa área é importante para a economia do Estado. Então, com isso, foi criada a Diretoria de Artes e Economia Criativa, onde a gente desenvolveu um programa estratégico de governo, que é o RS Criativo, né? A gente ampliou na verdade, um que já existia, mas nunca tinha sido executado. Ampliamos ele para 5 eixos de atuação. Que depois o Tarson vai explicar aqui os eixos que nós vamos trabalhar para a gente poder realmente fomentar a economia criativa como um todo no Estado e ajudar aí a reter os talentos, né, que estão muitos indo embora aí, né? E aí um dos eixos é o eixo de capacitação e residência, que começou a acontecer na Casa de Cultura Mário Quintana, lá no Hub Criativa Birô, onde no mês de junho estamos fazendo uma série de 9 cursos e oficinas na área da economia criativa, dentro do planejamento e gestão de mídias, produção de conteúdos audiovisuais, entre outros. E está também já na rua, no site da SEDAC, um edital para o ciclo de residência criativa, onde nós vamos ter residentes, as pessoas podem se inscrever para ter um espaço no Hub Criativa Birô, onde eles vão poder ocupar durante 6 meses esse Hub como um coworking, como um espaço de trabalho, onde eles têm computador e toda a mentoria e consultoria de profissionais especializados para o impulsionamento das suas empresas, né, dos seus empreendimentos. Então, até 30 de junho, esse edital está na rua. Quem hoje, a gurizada aí que faz home office e quer ter uma estação de trabalho e está num espaço onde pode fazer um network, né, e de repente dali sair algum trabalho, está o edital. E a gente tem feito um trabalho conjunto com a Secretaria de Planejamento, onde o Tarson faz parte, né? Esse programa RS Criativo é um programa transversal de governo, né? Não é uma secretaria só que executa. Então, esse programa foi pensado nesses eixos, que eu acho que o Tarson pode explicar um pouquinho melhor. Então, boa noite. Acho que é um prazer a gente estar aqui e abrir essa discussão com a sociedade gaúcha sobre a importância da economia criativa como um vetor para o desenvolvimento. Como a Ana estava dizendo, né, sempre se pensou na cultura como um gasto público de coisas que têm um valor intrínseco, né, obras de arte, museus, e que têm um valor por si, mas não se costuma olhar essas questões culturais também como elementos
de desenvolvimento econômico. E eu acho que a inovação que esse programa RS Criativo ele traz é justamente isso. Além de continuar apoiando a produção cultural pelo valor que ela tem, também se pode encarar a produção cultural pelo que ela gera em termos de trabalho, de renda, de atrair divisas, de atrair investimentos para o Estado. Né? A gente olhar as artes também no que elas dizem respeito às várias cadeias econômicas na qual elas estão inseridas. Tá? Quando tu faz um filme, por exemplo, não é só o artista, o diretor, a câmera e o ator. Tu está contratando marceneiro, tu está contratando eletricista, tu está contratando motorista. Então, um dos estudos que a gente vai fazer na Secretaria do Planejamento, como parte desse projeto, é começar a olhar e mapear essas cadeias produtivas e mostrar o quanto que a cultura ela também gera desenvolvimento como qualquer outro setor. Né? Um estudo recente que a gente fez na antiga Fundação de Economia e Estatística, que agora está sendo retomado, mostrava, por exemplo, que só na área da música, por exemplo, no Rio Grande do Sul, trabalha mais gente do que em toda a indústria do arroz. No entanto, se acontece uma crise na indústria do arroz, todo mundo se preocupa, sai no jornal, enquanto a música, na verdade, ela está gerando mais emprego, inclusive numa dinâmica de mais descentralização, porque são muito menores empreendimentos e mais empreendimentos. Para ter uma ideia, segundo as Nações Unidas, 5,5% da força de trabalho do Brasil atua na economia criativa. Mais de 11 milhões de pessoas, 320 mil empreendimentos. Então, o que a gente quer mostrar é que o Rio Grande do Sul tem todo um potencial nessa área que vai ser mais bem explorado, apoiando esses empreendimentos, entendendo que eles também fazem parte de uma dinâmica econômica. Né? Se a gente pegar exemplos aí, vocês que trabalham com patrimônio, tanto o patrimônio material quanto o patrimônio imaterial, eles geram dinâmicas econômicas. Né? As pessoas que vão visitar Ouro Preto, as pessoas que vão visitar Veneza, as pessoas que vão visitar Roma estão indo lá ver o patrimônio, e isso gera um movimento econômico. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu acho que um dos exemplos mais evidentes da economia criativa e da sua relação com o patrimônio é o caso do Vale dos Vinhedos. Né? No Vale dos Vinhedos, os colonos de descendência italiana faziam salame, pisavam uva com o pé para fazer vinho, faziam sua massa, tinham suas casas. Isso era parte da cultura deles. Mas isso também se transformou num polo de atração turística e hoje tu tem todo um polo econômico, toda uma cadeia econômica ali de prestadores de serviços, de produção de artesanato, de produção de alimentos, que dinamizou aquela região. Então é essa ótica que a gente está querendo adotar. Para ter uma ideia assim, de números, assim, o Carnaval do Rio, por exemplo, ele emprega durante todo o ano, em postos de trabalho diretos e indiretos, mais de 500 mil pessoas. São 600 milhões de dólares por ano que rolam no Rio de Janeiro por conta do Carnaval. Na Bahia são 131 mil empregos e 161 milhões de dólares por ano que são parte da economia. Muita gente vive desse trabalho. E a maior parte dos governantes não enxerga a economia criativa desta forma. Né? Então, a gente tem... E inclusive... O artista, o criativo, muitas vezes não se enxerga como um valor econômico, né? E há pouco tempo atrás, isso começou a mudar, porque o artista vive disso, o criativo vive disso, o design vive disso, né? Então, e a gente quer colaborar para isso. Essa necessidade de profissionalização fica clara para o artista. O artista sabe que não adianta só ter a sua obra, a sua música, mas cada vez mais estão demandando, e eu acho que um pouco esse é o que a gente está tentando suprir com esse programa. Uma das pernas dele, que é esse programa de capacitação, é justamente ajudar na profissionalização desses empreendedores criativos. E, Tarson, inclusive, assim, a questão, os profissionais criativos, eles não estão só inseridos em empresas, empreendimentos culturais ou artísticos, mas cada vez mais inseridos em empreendimentos tradicionais, convencionais. Tradicionais. A indústria tradicional, por exemplo, não sei se o Tarson está com os números aí, mas a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, fez agora há pouco tempo uma pesquisa no setor formal da indústria sobre a indústria criativa na indústria formal. Né? E são números bem consideráveis, né? E assim... cada vez mais nos produtos, na indústria tradicional, o elemento criativo faz a diferença. Outro exemplo clássico aqui do Rio Grande do Sul, o polo calçadista de Novo Hamburgo, ele se baseava assim, a sua competitividade nos baixos salários. Então pagava baixos salários, conseguia fazer um produto barato. Bom, com a concorrência chinesa, que paga salários muito menores, eles perderam.
quem é que sobreviveu no Vale dos Sinos? Quem usou o design, quem usou o marketing, quem qualificou e usou a criatividade, não só no estrito senso artístico, mas como um diferencial na produção, é o que conseguiu competir, porque eles estão competindo com os italianos, e aí com os italianos a gente consegue fazer um sapato mais barato. Então essa ideia de que a criatividade, ela impacta na produção industrial de forma a valorizar, quer dizer, esse valor imaterial trazido pela cultura e pela criatividade é o que a gente considera que pode ser um alavanca importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E todo o nosso trabalho, então, nas capacitações, como o Tarson falou, e no ciclo de residência criativa, onde o pessoal que participar vai poder ficar lá residente durante 6 meses, é justamente para ajudar a esses empreendedores a ver como alavancar o seu negócio, porque é difícil, a gente não sabe muito bem como fazer uma gestão do seu negócio, o financeiro, o marketing, planejamento estratégico. Exato, é interessante ver como o pessoal da produção cultural tem às vezes essa ideia de que cultura e economia são opostos, e né? Não, é bem o contrário. Muito pelo mesmo contrário. Uma pessoa ligada ao design, sabe onde é que está o seu público-alvo, como é que eu chego até ele, como é que eu vendo o meu negócio, como é que eu me vendo, né? Então, entre os eixos que nós pensamos do programa, nós temos um que se chama internacionalização. Das atividades da internacionalização, nós vamos promover ou apoiar, ajudar a desenvolver rodadas de negócios. O que é isso? Se traz o comprador e o produto está aqui. O produto é o nosso artista, é o nosso design, é o nosso criativo. Então, um exemplo que eu vou te dar é artes cênicas. Se traz os programadores de festivais de teatro do mundo inteiro, coloca eles aqui em frente a grupos de teatro, onde o grupo de teatro apresenta o seu produto e o comprador compra e leva para o seu festival de teatro. Né? Então, e no cinema também é isso. Então, nós vamos promover e ajudar a apoiar várias rodadas de negócio. Agora mesmo vai acontecer uma na área de cinema que nós estamos apoiando, que vai ser no Capitólio. RS Content Market, que vem pessoal da Discovery, dos canais de TVs a cabo, produtores ou distribuidoras internacionais, vem e a gente apresenta as produtoras locais para essas rodadas de negócio. Quer dizer, a ideia nossa é que não é o governo que vai fazer isso, mas todas essas iniciativas que a gente tem, tipo a Feira do Livro, tipo a Semana do Livro de Passo Fundo, todos esses eventos, eles têm que se tornar eventos que ajudem a alavancar a internacionalização dos nossos empreendimentos criativos, porque isso é outra das particularidades da economia criativa e do momento que a gente vive no mundo, que é um mundo cada vez mais globalizado, que a gente não pode pensar o nosso desenvolvimento só com base no mercado local. É claro que o mercado local ele é importante, né? Se a gente for olhar os dados do IBGE, pela pesquisa de orçamento familiar, ele mostra que 5% dos gastos das famílias são em cultura, portanto uma parte importante, e o gasto familiar corresponde a 58% do PIB, então uma parte significativa do que as pessoas gastam é com cultura. No caso no Rio Grande do Sul, por exemplo, só na área da música, isso movimentaria o consumo de produtos musicais ou ida em shows cerca de 660 milhões por ano. Então tem um mercado local que ele é relevante, mas também cada vez mais o mercado ele é mundial. E hoje nós temos empresas, por exemplo, a Loop Reclame, que é uma empresa que grava jingles para publicidade, que é uma empresa daqui que tem filial em São Paulo. Em vez de ter uma empresa em São Paulo com filial aqui, a gente tem uma empresa aqui com filial em São Paulo. O Super Player, que é um desses playlists de música, tipo Spotify, estava entre os 150 sites mais acessados do mundo há um pouco de tempo atrás. Então, as cadeias de economia criativa são muito mais facilmente internacionalizáveis. Então, o governo vai tentar fazer um esforço sistemático de tentar promover a nossa cultura internacionalmente, fazer protocolos de cooperação, trazer gente de fora para cá e dar um jeito de levar o nosso pessoal para fora. E dentro dessas rodadas de negócios, nós estamos propiciando que o nosso pessoal vá para fora, mas volte. Né? Mas vá para fora só vender venda o seu produto e fique aqui. Então... e outro eixo importante, que são 5 eixos do programa,
é o financiamento. Então, internacionalização e financiamento, eles estão meio juntos. Financiamento não quer dizer só o financiamento da LIC, do Procultura que nós temos. É buscar outras fontes de financiamento e botar e propiciar isso para a comunidade cultural e criativa, né? Então, nós já estamos em contato com o BNDES, com a própria Unesco para ver editais internacionais, com o BNDES, BRDE, o próprio Banrisul, né, com os microcréditos. E então nós seríamos o meio, né, a gente localiza, vê onde é que está e bota para o produtor utilizar, porque falta essa informação também. Né? A gente tem um entendimento que, independente das restrições orçamentárias que todos os governos passam, o Estado pode ter um papel importante no sentido de alavancar, não necessariamente com recurso orçamentário, mas com essa capacidade de articulação, de acessar programas, de acessar instituições, de fazer relações internacionais. Então, às vezes, tu convida um artista de outro país para vir, normalmente eles fazem recíproca e convidam alguém para ir. Então, estabelecer esse tipo de contato que nos propiciem essa internacionalização. E passar essa informação também. Agora, por exemplo, tem um edital na rua da FAPERGS de 21 milhões, que a gente já bota nas nossas redes e diz, comunidade cultural e criativa, tem um edital aí de pesquisa de 21 milhões. Tem um outro edital agora que é do Ministério Público, que também é para a área. A gente dá essa informação, ensina, capacita como entrar nesses editais. Então, nós somos os articuladores para que... São pontes, então. Exatamente, também, né? Porque tem que acabar com aquele negócio que o governo tem que ter... dinheiro para tudo, financiar tudo. Não tem, nunca vai ter. Tem que ter bons articuladores e técnicos que vá atrás, porque existe muito dinheiro a fundo perdido por aí para a área. Muito. Né? Internacionalmente, então, é impressionante. E nacionalmente também, nós temos muitos editais, muita fonte de financiamento. É ir atrás e passar essa informação, né? E capacitar para que eles possam... ajudar as pessoas a acessar, porque às vezes também a questão é menos a ausência de fontes de financiamento, mas da capacidade operacional. Bom, se o cara é músico, se o cara é artista, nem sempre ele sabe elaborar um projeto. Claro. Então, essa é a grande dificuldade que a gente vai fazer é justamente de contribuir na capacitação, porque as pessoas também possam autonomamente, por sua conta, levantar o dinheiro, né? Assim, e pensar também em formas alternativas de financiamento, tipo crowdfunding, coisa assim, quer dizer, criar instrumentos que ajudem a dinamizar a economia criativa do nosso Estado. E uma informação, a gente sempre diz, nós somos Secretaria de Estado da Cultura e não Prefeitura de Porto Alegre. Então, nós temos o programa acontecendo na Casa de Cultura, no Hub Criativa Birô, que é o espaço físico do programa, mas nós vamos estar por todo o Rio Grande do Sul em caravanas de interiorização da Secretaria, com várias programações e com essas capacitações que estão acontecendo na Casa de Cultura, levando para o interior. Agora, a primeira interiorização vai acontecer durante a Fena Doce, em Pelotas, né? Na próxima, agora, na quinta-feira, estaremos lá, eu, Tarson, né? E mais uma turma na Prefeitura de Pelotas com algumas palestras nessa área da economia criativa. E a secretária vai estar com o seu gabinete lá também recebendo os secretários de cultura da região, que ali é a região doce, como é que é? Costa Doce, né? Então, ali são vários municípios, e nós estaremos lá, então, com algumas palestras lá sobre o sistema Procultura e sobre como elaborar projetos e como novas formas de captação de recursos, que é o que nós estávamos falando. Então, isso a gente vai estar levando direto para o interior, que é o grande problema do pessoal, além de ter a informação onde está a verba, onde estão os editais, como formatar bem um projeto e como prestar contas. Prestar contas, então, é um problema. Mas falando sobre o edital agora, Ana, do Hub Criativo Birô, como vai funcionar, assim, as empresas, os empreendimentos, as propostas, elas devem ter um fim lucrativo? Sim,
porque a economia criar criativa, a sustentabilidade que vocês do tanto seu falam. negócio. Então, se tu é um produtor cultural, se tu é um design, o que é que tu seja na área cultural ou criativa, tu quer ganhar dinheiro com aquele teu negócio, né? Claro. Mesmo que seja um MEI, seja uma empresa de eu mesma. E aí tu quer alavancar teu negócio, tu quer achar quem é o teu comprador, quem é o teu cliente e como tu vai fazer isso, esse teu negócio andar. Aí tu vai utilizar tu vai te inscrever, vai dizer, uma coisa bem simples, dizer o que tu espera do hub, do ciclo de residência criativa. Tu vai ter o espaço de trabalho e tu vai ter a mentoria, consultoria dos profissionais de acordo com a tua demanda. Então, tu entrou lá, tu te inscreveu e tu quer só reforçar a tua área de marketing, porque tu não está conseguindo te chegar ao teu mercado bem, né? Como é que tu trabalha as mídias sociais do teu negócio, né? Então, tu vai dizer como o que tu quer e tu vai receber a consultoria específica do que tu precisa. Fora tu poder utilizar lá para trabalhar e estar fazendo network com as outras empresas. Eu ia dizer isso, a ideia é mais do que uma formação para cada um dos empreendimentos que vai ser dada e que ela vai ter uma especificidade de acordo com o projeto de cada um. A ideia é que aquilo daí também seja uma espécie de ecossistema criativo, onde cada um dos empreendimentos não só vai interagir com essa equipe da universidade, da PUC, que está conveniada com a gente para fazer esse trabalho, mas também vão interagir entre si, porque daqui a pouco tem um que faz... que atua na internet e o outro que faz música e essa interação entre eles também vai gerar potencialidades que a gente inclusive nem imagina quais sejam, que a ideia é ter 12, 15, não sei quantos empreendimentos, até 30 empreendimentos ocupando. Porque nem todo mundo vai ocupar o espaço 8 horas por dia. Então, de acordo com o que a gente for fechando, a gente vai ter um número de pessoas permanente lá e à medida que uns forem sendo formados, concluírem a sua residência, já abre espaço para um novo. A ideia é que seja um espaço permanente de capacitação e que seja ao mesmo tempo também um espaço catalisador do que está acontecendo na cidade. Vamos convidar palestrantes. A ideia é que toda semana tenha uma palestra, tenha as pesquisas que nós vamos fazer, nós vamos apresentar lá também os resultados, os números da economia criativa no Rio Grande do Sul, os estudos que são realizados na universidade, pessoas que foram, sei lá, no South by Southwest vêm e fazem um relato, pessoas que viveram experiência fora do país fazerem relatos, pessoal do clube de criação já se ofereceu. Uma coisa muito bacana nesse assunto que o Tarson está falando as pessoas estão achando maravilhoso esse projeto, até por ser um hub público, gratuito, né, onde dá possibilidade do agente cultural e do criativo ter um espaço gratuito para desenvolver o seu empreendimento. Então, muitas empresas, né, Tarson, estão se oferecendo a startups para doar uma parte do seu tempo para colaborar lá no Hub. Então, já tivemos uma empresa que hoje está sediada na Fábrica do Futuro, uma startup, ofereceu o seu trabalho para estar lá conosco. A Alright, que é uma outra empresa que é da área de mídias, outras mídias, já ofereceu. O pessoal do Clube de Criação para dar oficinas de design e tal. Então, assim, maravilhoso. Fora o envolvimento das universidades. Nós estamos com a parceria com a Tecna, da PUC. Também já estamos firmando parceria aqui com o pessoal da UFRGS. Do Necult. Já tivemos algumas reuniões com eles. Já estamos tendo reunião também com o Tecna da Unicinos. Pessoal de moda e design. Então, estamos envolvendo as universidades também nesse processo, que só tem a ganhar todo mundo e o Estado, né? Uma coisa muito bacana que eu vi no edital é que não precisa também ter empresa constituída, né? Isso... A gente ensina como, né? Então, o menino ou a menina que tem uma ideia de desenvolver um trabalho em uma área específica, mas não tem a empresa, vai lá, a gente orienta. Hoje, para abrir uma MEI, é rapidinho, né? Pela internet, daí o pessoal dá todas as orientações lá. Fora tu tá trabalhando num lugar criativo, como é a Casa de Cultura, né? Um ecossistema sensacional. Propício. E, Ana, então, assim, essa questão de como vai funcionar esse ciclo, eles são 6 meses, né? E
todos os segmentos culturais podem... E criativos. Né? Ele é mais amplo. Ele é bem no mais mínimo amplo 20 que as setores. Artes cênicas, música, artes visuais, literatura, mercado editorial, audiovisual, animação, games, software, publicidade, rádio, televisão, moda, arquitetura, design, gastronomia, cultura popular, artesanato, entretenimento, eventos e turismo cultural. Então tem cada das coisas mais diversas e a ideia é justamente a gente tentar abrigar essa diversidade também. No início até a gente pensou em restringir um pouco as artes num primeiro edital e depois ampliar para os outros setores da economia criativa. Mas a gente resolveu, nesse primeiro, deixar livre porque o mercado regule. O que vem por aí a gente não sabe. Então, se é games, se é gastronomia, se é moda, se é música, vamos deixar que o mercado diga, né, o que precisa do hub e do programa. É bom, o pessoal da arquitetura e patrimônio, né? Sim, o Rio Grande do Sul é o quarto no Brasil em patrimônio. Tem o maior número. Esse estudo da Frijan, que a Ana estava mencionando, ele faz um levantamento do número de trabalhadores em vários setores criativos. E o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o segundo estado do Brasil na área da moda, mas não se vê como um estado de moda, né? É o terceiro na área de design, quase não se fala em design aqui. O Rio Grande do Sul em tecnologia de informação e comunicação também é o terceiro, quarto em publicidade, marketing, editorial, em patrimônio e artes. Ou seja, o Rio Grande do Sul ele ocupa um espaço significativo no contexto brasileiro, mas ele não se vê como um estado de economia criativa. Né? Ele se vê muito mais como um estado de agronegócio, um estado de indústria, e não se vê como um estado de economia criativa. E uma das formas, e todos os estudos têm mostrado isso, se a gente olhar os estudos do Richard Florida sobre o impacto da criatividade no espaço urbano, ele mostra que um espaço urbano criativo, vibrante, que tenha uma vida cultural forte, ele é inclusive um fator de atração de investimentos. Né? O Rio Grande do Sul, como a Ana disse, ele é um estado que é o estado que mais forma nossas universidades. O Rio Grande do Sul é o estado que tem maior número de é o segundo maior número de doutores e mestres per capita no Brasil, atrás só de Brasília. No entanto, ele acaba sendo um espaço de formação de mão de obra qualificada que vai trabalhar em São Paulo, Exatamente. No Rio. Eu ia falar sobre essa questão até em âmbito nacional, né? O Rio Grande do Sul perde muitos profissionais criativos, né, para São Paulo e Rio de Janeiro. Exatamente. E por quê? Porque também a gente não conseguiu criar uma marca ou criar um espaço para esses profissionais aqui. Então, nos cabe, evidentemente, construir as condições para que seja interessante, não só que as pessoas daqui não vão embora, mas como em algum momento tu começa, inclusive, a atrair as pessoas de outros lugares para cá. Claro. Na área criativa. Investimento e profissionais, que tu gerar um círculo virtuoso em torno da economia criativa, que isso é capaz de promover uma atração de investimento significativa. E eu criar um ambiente propício para atrair esses investimentos e para manter esses investimentos aqui, né? Então, o programa RS Criativo, ele veio muito, além de apoiar e ajudar a fomentar os nossos empreendedores da área, também isso que o Tarson falou, né? Atrair investimentos aí. Porque quando a gente tem investimentos criativos aqui, vindos de fora, fomenta os locais também. Né? Claro, é toda uma cadeia. Claro, então, e isso o trabalho hoje das universidades é muito importante. Porque assim, o governo não faz nada. Ele apenas é o articulador e o indutor, né, para que as coisas aconteçam, ligando as pontas, trazendo as universidades, trazendo as empresas e botando todo mundo sentado junto e vamos fazer. O governo sozinho não faz, né? Então, é isso que nós estamos tentando com a RS Criativo, vamos fazer. Estamos começando. Estamos começando. Voltando, Ana, na questão da itinerância, qual é a previsão? Já temos previsões de outras cidades? Sim, nós esse ano vão ser 9 cidades, na verdade não 9 cidades, 9 regiões, né, que a gente está chamando de distritos criativos, territórios criativos, 9 regiões que a gente mapeou pelas regiões funcionais do Estado, que são 9 regiões. Os coretes. São grupos de coretes. Grupos de coretes, porque coretes são mais, são 20 e tantos. Então, são grupos de coretes que são 9 regiões funcionais. Está se vendo ainda quais
as cidades que vão dessas regiões, né, que vão receber, mas serão 9 regiões. A primeira agora em Pelotas, né, e depois tem mais 8, podendo até ser ampliada. Acho que não vai dar pela questão de tempo, né? Nós temos aí, muito importante, o apoio da FAMURS, através do CODIC, né? Que está nos dando todo o apoio para que esses roteiros sejam bem elaborados e bem desenvolvidos, né? Então, e junto com a que a gente está chamando as caravanas para as capacitações, né, e das oficinas, vão ter as interiorizações da SEDAC, da Secretaria da Cultura, onde nem sempre, mas na maioria das vezes, vai o gabinete da secretária para também já aproveitar e receber e conversar com os secretários e o pessoal da região. Claro, porque é muito importante sair daqui, né? Ir lá, ouvir a ponta. E também ajudar as prefeituras a compreender a importância do investimento na cultura. Quer dizer, tu vai olhar a realidade das prefeituras, muitas sequer têm Secretaria de Cultura porque não consideram ou não têm a dimensão do que significa tu ter uma atividade cultural na cidade, mais do que o seu valor próprio da cultura local, de ser um espaço também de geração de trabalho, de renda, e isso fica muito evidente em todas as cidades que têm os seus festivais, as suas feiras. Esse componente cultural ele sempre é muito importante, e esse movimento ele atrai pessoas para a cidade, ele movimenta a economia. Então, um pouco esse trabalho com as prefeituras, por um lado, nos possibilita ter um acesso, né, de dar conta do Rio Grande do Sul como um todo, não ficar concentrado em Porto Alegre, como a Ana disse, mas também de ajudar a formar, capacitar os nossos gestores públicos também para a compreensão de que a economia criativa pode ser um instrumento importante para o desenvolvimento das suas cidades. Porque o desenvolvimento é local, né? Começa na cidade. Claro. O Estado é apenas o articulador disso tudo, né? E isso tem uma questão importante, porque faz toda a diferença, não só do ponto de vista do que tipo de produto tu consome. Tu consumir uma coisa que foi feita aqui, um produto, né, se tu tá comprando uma roupa de marca que foi fabricada na China com design italiano, o dinheiro que tu está pagando, ele está indo para um pouquinho para a China e o grosso para a Itália. Agora, se tu compra uma roupa de uma grife local, tem todo esse movimento, né, da moda, do consumo consciente, tu tá também botando o teu dinheiro na própria economia do Estado. Então, tem um papel eu de desenvolvimento compro de local. quem faz, eu acho básico. Exatamente. Né? Isso é fantástico. E uma questão do nosso Estado, falando em economia criativa, o tradicionalismo é um que mal gera a economia criativa no Estado do Rio Grande do Sul. Tem uma pesquisa informal aí que o Tarson vai provavelmente desenvolver melhor depois, mas assim, nós temos 400 e quantos municípios? 497, e nós temos 1.000 e tantos CTGs no Rio Grande do Sul, então nós temos mais de um por município. Eles próprios fizeram uma pesquisa assim, a facão, que nem diz o presidente do MTG, mas assim, então, mais de um por município. Só Caxias tem 6, mais ou menos. E aí tu pega toda a cadeia produtiva. Então, tu tem os eventos, os rodeios, tu tens os bailes, tu tem as festas em geral, aí tu tem as pilchas, a culinária, né, que a moda, claro. Quantos eles fizeram um cálculo que eu achei muito, muito impressionante. Cada membro de um CTG, quantas roupas, pilchas, eles compram por ano. Então ali tem desde bota, sapato, cinto, chapéu, não sei o quê. Então se tu vai ver isso por cidade do Rio Grande do Sul, é uma coisa impressionante que esse pessoal gera para a economia local, né? Então isso eu estou falando do tradicionalismo. Daí tu pega as outras áreas todas, é uma coisa, né, impressionante. Bom, a importância muito vocês estão mostrando aqui essa conscientização de que não é um gasto realmente, né, é um investimento. Até a economia criativa se mostrou muito resiliente, né, a crise financeira. Sim, tendo a Inglaterra, sim, né? Não, tem vários estudos, e são, na minha opinião, os melhores estudos que tem sobre a economia criativa, que são os estudos
Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e para o Comércio, a UNCTAD, que mostram que justamente numa economia que teve uma enorme crise e toda a queda que o comércio internacional sofreu de 2008 até 2015, se não me engano, os dados, e a economia criativa seguiu crescendo. Por exemplo, o tamanho do mercado global de bens e produtos criativos mais do que duplicou entre 2002 e 2015, mesmo tendo a crise de 2008 no meio. Passou de 208 bilhões de dólares para 509 bilhões de dólares. Então, num contexto em que a economia mundial como um todo ela tende a cair, que os setores tradicionais caem, e o Brasil vive um momento complicado porque cada vez mais o Brasil se foca na produção primária, no agronegócio e na mineração, que são setores econômicos cujo preço tende sempre a cair. Numa economia que no mundo inteiro estava caindo, a economia criativa seguia crescendo, né? Então isso mostra que tem uma resiliência. Se tu olhar os dados da Ancine, por exemplo, o número de ingressos para o cinema de 2008 em diante, ele só começou a cair agora, no ano de 2017 para 2018, deu uma queda, mas o consumo cultural ele seguiu crescendo, né? Então o potencial de mercado que tem para a economia criativa, pensando em relação à quantidade de investimento que tu tem que ter. Eu sempre uso esse exemplo, tu tentar ser competitivo na cadeia automotiva, por exemplo, na metalurgia, na produção de automóveis, é difícil, tu né? tem que gastar zilhões de dólares, como se gastou em incentivos fiscais, para gerar 600 empregos. Então, tu pensar que, com a economia criativa, com muito menos dinheiro, tu consegue multiplicar e ter um efeito multiplicador na economia que talvez seja mais intenso. E isso é um pouco pensar fora da caixinha, pensar fora dos paradigmas tradicionais, mas compreendendo que cada vez mais a economia mundial é uma economia que tem a ver com o conhecimento, com a criatividade, e tem cada vez mais a ver com software e menos a ver com hardware. E eu acho que esse olhar da economia criativa, ele tem essa grande virtude de conseguir mostrar alternativas que não só são viáveis para o desenvolvimento, como tem também o potencial de distribuição de renda muito mais democrática. E os governos se deram conta que a economia criativa é um produto inesgotável. Diferentemente do outro tipo de economia. Sim, tu consome uma música de um autor, tu vai querer consumir mais. Não é infinito. E é um bem infinito, porque eu vou criar sempre, né? E assim por diante. Então, é fonte inesgotável. Eu considero que todo o governante, quando for pensar em fazer o planejamento do seu governo, necessariamente ele tem que botar a economia criativa como um vetor, como um eixo importante do desenvolvimento econômico. E, inclusive, não isso só... os países em desenvolvimento já vem fazendo, né? E, inclusive, não só pensando nas artes, estrito senso, na produção cultural, mas aí no caso do foco de vocês, o patrimônio, a cultura local, ela é um ativo importante. Quer dizer, o Rio Grande do Sul poderia atrair muito mais turistas do que atualmente atrai, se tivesse mais clareza de aproveitar a sua diferença cultural em relação ao resto do Brasil, a sua especificidade, mostrar que é um estado que tem toda uma miscigenação, tem toda uma cultura que tem a ver com o prata e tem a ver com a Europa. Isso é um ativo importante para o resto do Brasil. Não é à toa que o nosso principal centro turístico é Gramado, porque Gramado tem essa coisa que até pode ser meio fake às vezes, assim, mas é uma espécie de uma Europa, assim, né? E é o frio que o brasileiro consegue atingir. Mas isso é o quê? Isso é um valor que tem a ver com a cultura local e com o patrimônio material e imaterial, né? Toda essa questão do turismo rural, do turismo ecológico, tem potencialidades muito grandes nessa interface da cultura, do patrimônio com a atividade econômica, e essa relação com o turismo é uma relação muito importante. O cinema também, né? Tem procurado muito os nossos locações, campos, nossos espaços para locações. E aí tem dados comprovados, quer dizer, quando passou aquela minissérie da Casa das Sete Mulheres, aumentou muito o turismo para aquela região dos canyons. Então, assim, é evidente que de múltiplas formas, quer dizer, aí tu tem as duas coisas que eu estava mencionando. De um lado, o patrimônio material e imaterial, que é a região, que é a beleza, que é a cultura daquela região, e ao mesmo tempo a indústria audiovisual, e ver como uma coisa interage com a outra. Quer dizer, tu ter um bom espaço de locação, tu ter toda uma cultura vibrante que te gera produtos, tipo O Tempo e o Vento, o Quatrilho, os filmes do Jorge Furtado,
eles, ao mesmo tempo que eles são atividade econômica, eles também promovem o Estado. E ao promover o Estado, eles realimentam essa roda da economia criativa. Eu estava pensando nos games, né? Eu estava vendo uma matéria esses dias que nós estamos em contato direto e trabalhando em conjunto com a Associação de Games do Rio Grande do Sul. Que é a segunda maior do Brasil. Segunda maior do Brasil. As pessoas não sabem disso, né? O pessoal está vendendo muito e participando de feiras de negócio no mundo inteiro. É uma economia que está crescendo muito no Rio Grande do Sul. Inclusive leva o cinema aí, né? Leva a música também. E até eu ia entrar mais nessa questão de qual a vocação vocês acreditam do Estado, né? Eu acredito que tem várias vocações, né? Mas o que vocês, assim... É difícil. É muita coisa. Mas assim, cinema... Não, sem dúvida, o audiovisual nosso é muito forte, tanto pela sua produção autoral e pelo seu significado, ainda que venha sofrendo uma concorrência cada vez maior do Ceará e Pernambuco, que estimularam muito nos últimos anos. Artes visuais também, eu acho. Mas design, moda, eu acho que é muito importante. Moda, se você for pensar na cadeia produtiva que vai do têxtil, passando pelo vestuário, que chega na moda, são mais de 35 mil empresas, das quais 80% são micro e pequenas empresas. Então também é um setor que, quando ele cresce de uma maneira muito capilarizada na sociedade, muito ampla, assim, é uma renda que se distribui muito intensamente. Design também, né? Design, o Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil em termos de design, é o segundo em termos de moda, audiovisual. Eu acho que tem, a gente está, e justamente parte do meu trabalho, especificamente essa parte de pesquisa e informação, está justamente em analisar as cadeias para a gente poder ter um pouco mais de segurança e fazer menos no achismo. Isso. Quais são as cadeias que têm mais potencial. A nossa ideia é desenvolver estudos, inclusive tomando casos de sucesso, quer dizer, empresas que são daqui, que conseguiram competir nacional e internacionalmente, para tentar justamente fazer uma mensuração e ver, quais são os setores de maior potencial, os setores de menor potencial, por que tem menor potencial e como é que pode ser mudado isso, como se faz para potencializar os setores que já são competitivos, né? Um pouco a ideia é a gente conseguir desenvolver um conjunto de instrumentos e de indicadores que nos permitam ter um mapeamento mais objetivo, assim, mais baseado em evidências da economia criativa no Rio Grande do Sul, para poder pensar políticas que sejam focadas em cada um dos setores. No geral, a gente sabe que a economia criativa, enquanto setor, enquanto abordagem, ela é importante. A especificidade de qual setor, aí demanda um pouco mais de estudos. Assim. Porque para fazer políticas consistentes, tem que ter números, né? Ter dados. E isso nós vamos buscar aí com o pessoal do Tarson, coordenado pelo Tarson. De economistas da antiga Fundação de Economia e Estatística, e uma parceria muito importante, como a Ana já mencionou, numa parceria com as universidades. A nossa ideia é que o governo não vai fazer tudo sozinho, não achamos que temos que carregar, e pelo contrário, é um papel muito importante fazer essa interface com as universidades, aproveitar o engajamento e a disposição que as universidades têm manifestado em ser mais proativas e ter uma relação maior com as suas cidades, com seus governos, né? A gente tem esse pacto das universidades agora. Né? E a nossa ideia, então, é que essas pesquisas sejam desenvolvidas até para ampliar a nossa capacidade operacional. Então, esses convênios que a gente está fazendo, por exemplo, a área do audiovisual, a gente já está trabalhando, já vinha trabalhando desde os tempos da Antiga Fé, junto com o pessoal da PUC, né? Com o TECNA, que é o Centro Técnico Audiovisual da PUC. A parte da música, provavelmente a gente vai fazer com a UFRGS, porque já a UFRGS já tem um trabalho sobre a área da música no âmbito do NECULT. A parte da moda com a Unicinos. Então, a ideia é que cada uma, nós estamos montando o que a gente está chamando de um laboratório de políticas públicas para a economia criativa, que é a ideia de contar com as universidades, mas também com os setores. Essa pesquisa que a gente fazia, por exemplo, junto com o pessoal da PUC sobre audiovisual, ela era feita em conjunto com a Associação de Profissionais Técnicos de Cinema, com o Sindicato da Indústria Audiovisual, com a Fundacine e com as universidades. Para a gente ter não só uma visão acadêmica, mas também uma visão de quem está ali com a mão na massa fazendo, para que isso possa também nos dar um feedback de orientar melhor a pesquisa mais de acordo com a realidade do setor. Porque uma coisa que tem um problema muito grande, né, na economia criativa e na parte cultural especialmente, a gente tem um nível de informalidade muito grande. Daria para dizer que tem um estudo de Distrito Federal que eles fizeram só com as pessoas que eram cadastradas para fazer projetos culturais na Secretaria. Portanto, gente que já opera
formalmente, como MEI ou como PJ na área cultural. E desses, só 51% viviam só da atividade cultural. E 49%, portanto, tinham outras atividades além da atividade cultural. Então, uma realidade que é importante de considerar é que, muitas vezes, os instrumentos que a gente tem, em termos de estatística, são frágeis para entender a economia criativa. Porque tu pega só a economia formal num setor onde a economia é largamente informal. Por exemplo, se tu pegar os dados do cadastro de empresas do IBGE, das empresas de audiovisual do Rio Grande do Sul. A maior produtora daqui tem 10, 12 funcionários. Mas se ela faz 6 filmes durante o ano, ela vai ter gerado 800 postos de trabalho, mas que não ficam registrados porque as estatísticas não dão conta disso. E então, um pouco o trabalho da nossa pesquisa também é conseguir chegar nesses dados que ficam abaixo do radar, assim, né? De conseguir identificar mesmo qual é o impacto completo, porque tu tem um grau de informalidade, mas ao mesmo tempo tem um trabalho que é muito mais especializado. Um eletricista que trabalha para o cinema, por exemplo, ele ganha 6 vezes mais que um eletricista comum. Ele não tem carteira assinada, mas se ele faz 4, 5 filmes num ano, ele já tem o ano ganho. Então, é complicado o grau de informalidade, a fragilidade da profissionalização do trabalho com cultura, às vezes ele também obscurece ou dificulta a nossa capacidade de compreender bem a dinâmica econômica do setor, porque às vezes é isso. Outro dia eu estava assistindo um documentário aqui na Sala Redenção, que ganhou um prêmio em Berlim, e o diretor, ele é servidor da Justiça do Estado. Ele faz filmes excelentes que são premiados internacionalmente, mas para viver ele é servidor público. Se eu for procurar ele nas estatísticas, eu vou encontrar ele como servidor público e não como cineasta, sendo que o cara tem prêmios internacionais. Então, a gente conseguir tentar construir instrumentos que permitam medir de forma completa o impacto da economia criativa vai nos mostrar que o impacto, na verdade, até às vezes é muito maior do que a gente imagina nas estatísticas. Mas, por exemplo, aquele cara que toca no bar, o dono do bar pega o dinheiro na caixa e entrega para ele. Tu não tem nem como medir. Então, possivelmente, esses dados que eu te falei da indústria da música, que mostra que a indústria da música é maior do que todo o complexo do arroz, provavelmente é muito mais gente ainda, só que eu não tenho como mensurar isso. Então, o nosso esforço também é esse de construir instrumentos que te permitam uma mensuração mais objetiva do impacto da economia criativa. E o nosso grande desafio vai ser preparar esse empreendedor cultural para o mercado, né? E por isso, o nosso hub lá é as nossas capacitações. Porque tem muita gente aí no mercado que não sabe como ir em frente, né? E como viver deste mercado. Como diz o Tarson, às vezes a pessoa precisa fazer um concurso público e não consegue viver do seu produto. Mas não consegue viver por quê? Será que não tem mercado? Ou será que ele não consegue achar o seu mercado por falta de informação, ou de gestão, ou de qualquer coisa É importante sentido, considerar também, assim, que eu acho que a nossa abordagem ela é muito proativa e a gente tem confiança de que vai ajudar, mas também não dá para desconhecer que o país vive num quadro complicado, de crise, que né, não dá para criar um quadro muito cor-de-rosa e achar assim, bom, vamos criar o RS Criativo e tudo vai ficar lindo, porque não, de fato, quando tu tem uma crise econômica, o primeiro corte de gasto que tem é com lazer e com cultura. Então a gente também entende a complexidade da situação, mas evidentemente que por mais que essa situação seja difícil, se a gente conseguir ajudar a pessoa a não desistir, já é muito, muito importante. Quer dizer, não estamos prometendo sucesso nem transformar o Rio Grande do Sul num mar de rosas, porque isso seria iludir as pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente conseguir contribuir na profissionalização, em tornar as pessoas mais capazes de serem autossustentáveis, de viver da produção cultural, de valorizar a cultura local como parte do nosso patrimônio e como instrumento para o desenvolvimento econômico, é um desafio que a gente acha que a gente tem uma contribuição a dar. Claro. Junto com a sociedade civil, que é aquilo que eu falei, né? O governo sozinho ele não vai conseguir. De qualquer forma, é muito importante essa capacitação, né, da mão de obra e tirar o Hub Criativo, ele tem essa ideia de tirar muitos projetos do papel, que Exatamente. É muito e difícil. ajudar a mostrar um caminho, né? Se a gente puder aí contribuir para que alguns empreendedores criativos consigam achar o seu caminho, o seu rumo, a gente já vai estar feliz. Porque o quadro que a gente vê, e a gente já temos feito algum trabalho de campo e algumas entrevistas, é que às vezes também as pessoas, especialmente na área cultural, são muito voluntaristas. Assim, tem uma ideia, eu vou tocar,
E aí depois eu penso como é que isso aí vai ser remunerado ou não, né? Então, às vezes, ideias muito boas que não conseguem sobreviver porque não pensaram de maneira antecipada, bom, o que eu tenho que fazer e como é que eu tenho que fazer para tornar isso... Planejamento estratégico da sua ideia, do seu negócio, né? Para chegar lá. E que às vezes a coisa se perde não porque ela não tenha valor, mas porque a pessoa não se preocupou em pensar, não, pera um pouquinho, quanto que eu vou precisar mesmo, onde é que eu posso conseguir, como é que eu vou monetizar o meu negócio, onde é que estão os meus clientes, qual é o meu foco. A pessoa ter uma capacidade de se planejar é um pouco, talvez, assim, o nosso principal objetivo, assim, porque às vezes tu tem um bom produto, tu tem uma boa obra, tu tem um trabalho legal e tu tropeça porque tu começou a fazer de qualquer jeito e aí tu perde não porque tu seja ruim, mas tu perde porque tu não pensou que... Muito bom, mais por uma questão de plano de negócio. E bom disso tudo, né, é que a sociedade está se movimentando. Estão existindo comunidades aí que estão trabalhando ativamente para que isso aconteça. Então, o governo ele tem que ter esses programas, né, para ajudar que isso aconteça, mas, como eu disse, ser um grande articulador e que junte as pontas. Tem aí o Pô Inquieta, que está movimentando a cidade, né, e o pessoal fazendo negócio. Das universidades. Então, assim, realmente as pessoas estão querendo elas fazerem a diferença, não esperando só que o governo ou que os governos façam, né? Então isso é muito importante e dá sustentação ao programa, né? Que está aí para ajudar, para contribuir, que a coisa aconteça. Ah, que maravilha! E então, bom, o edital do ciclo de residência, ele vai até agora dia 30 de junho. Isso. Mas é importante dizer assim, ó, o edital vai até 30 de junho. Se fechar as vagas, fechou, né? Durante 6 meses até dezembro. Se por acaso, com o edital não ocupar todas as vagas, ele fica aberto para que as pessoas possam ficar se inscrevendo e entrar no andar, né, da carroça, como diz. Mas em dezembro, as pessoas não esperem, porque já a procura tem sido bastante, provavelmente ele vai fechar do dia 30, já não vai ter mais vaga, e aí só em 2020 para um novo edital. E lá no site, então, da Secretaria da Cultura, né, que é cultura.rs.gov.br, tem tanto o edital quanto os cursos de capacitação que estão acontecendo na Casa de Cultura. E inclusive também os contatos, caso tenha dúvidas, às vezes a pessoa vê o edital, não vê muito bem como é que se encaixa, tem a equipe que está já lá à disposição no hub para ajudar a montar projeto, dirimir dúvidas e tal. Tirar dúvida. No terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana, o hub Criativa Birô, é só chegar lá também, procurar o pessoal que eles vai ser atendido e eles tiram qualquer dúvida. Bom, temos as redes sociais também da RS Criativo. E a gente está falando isso, as redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente está falando em gurizada, mas ontem foi um senhor de 50 e poucos anos, que é publicitário, e ele disse, eu posso fazer parte, eu posso ser residente, eu posso me inscrever no edital? Pode. Então é uma coisa bacana, assim, não é só... eu tô já aqui querendo participar. Legal, ótimo. Louco pra se inscrever lá. Vou pensar, né, alguma coisa. Mas, Ana, Tarson, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu desejo sucesso nesse caminho tortuoso, mas belo caminho da economia criativa. E, bom, espero que a gente se encontre outras vezes. E boa noite. Boa noite. Encerramos o Momento do Patrimônio desta semana. Estiveram conosco Ana Fagundes, responsável pelo programa RS Criativo, coordenado pela Diretoria de Artes e Economia Criativa da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, e também o cientista político e especialista em economia criativa Tarson Núñez. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da UFRGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da UFRGS, responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. No momento, o projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Saiba como contribuir através do nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.